Projeto aprovar, revisão insana, parte 2, direito penal, parte geral. Professor David Batista Cândido, projeto aprovar, revisão para a Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos falar de direito penal. Aí, galera, ó, o que está de verde aí, o que está de verde, são as partes que normalmente mais caem da parte geral, beleza? O que está de vermelho é a parte que normalmente não cai, mas a gente tem que dominar, porque quando cai faz toda a diferença na pontuação, beleza? Já aproveitando para informar que essa aula aqui, se quiser aproveitar, já tem outras também sobre os temas gravados, mas se quiser aproveitar, já dá para aproveitar na Polícia Civil também. Beleza? Primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com o Código Penal, a respeito da imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. Letra A, o agente que se embriagou voluntariamente, tornando-se, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, é isento de pena? Letra B, a exclusão da imputabilidade, quando o agente pratica o crime imbuído de uma violenta emoção. C, a inimputabilidade em razão da idade é definida pelo Código Penal através do critério psicológico. Letra D, na embriaguez pré-ordenada, admite-se a redução da pena. Letra E, nos crimes de imputabilidade em razão de anomalia psíquica, o Código Penal adota o critério biopsicológico. E aí, galera? Qual é o gabarito aí? Travou? Será o chat? Qual é o gabarito aí? A maioria está dizendo que vai de letra E, outros estão dizendo, estou na dúvida, mas vou de E. Começou difícil? Começou difícil. Não, vai ficar fácil. Já fica com o caderno aí para anotar. Grande Flávio. Flávio está querendo passar em tudo também, hein? Flávio provavelmente já está na próxima etapa Foi qual a nota, Flávio? 110? Fala para nós. 107. Passou o professor, hein, velho? Passou o professor. Tô com 103. Muito bom. Muito bom. Os dois Flávios. 97 dá para sonhar? Dá. Flávio Lemos passou o professor também, Flávio? 105. Vocês não respeitam ninguém também, né, velho? Vocês não respeitam ninguém, bicho. 105, ó. Vocês não estão respeitando ninguém. A maioria tá de letra E. A maioria tá de letra E. E aí, galera? Vocês não estão respeitando nem o professor de vocês. Vocês estão passando por... Vocês estão tratorando. Vocês estão passando por cima. A maioria tem de letra E. Lembrou do Pato Poder? Muito bom. Galera, essa questão aí, daqui a pouco vai aparecer o gabarito dela, mas essa questão, ela realmente é a letra E, beleza? Vamos só olhar aqui, ó, deixa eu ver se já tem, se já tem o gabarito, se já é uma... Ah, tá, é a letra E mesmo. Mas eu quero que vocês anotem no caderno o seguinte, vamos ler aqui os artigos? Muito bom, Bisteca Defumada, foi por eliminação, muito bom. Muito bom revê-lo, Bisteca Defumada, aqui. É isento de pena o agente que, ó, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Então, o que eu quero que vocês dominem aqui? Primeira coisa, ele tem a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É o primeiro ponto. E no momento que ele cometeu o fato, ele estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, você vai olhar para dois pontos. Um ponto é a doença mental dele. E o outro ponto era, no momento do fato, ele era ou não inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato? Se for, ele vai ser isento de pena, beleza? Casei. Ele casou, assumiu uma semana para dar atenção à patroa. Tá certo. Parabéns. Beleza? Redução de pena aí. A redução de pena é a mesma ideia. Porém, na redução de pena, o agente, ele não era inteiramente incapaz. Beleza? Isso aí. Se ele for parcialmente incapaz, que é o parágrafo único aqui, ó, ele vai ter redução de pena de 1 a 2/3. Então, vamos lá, vamos anotar assim no caderno. Se o agente por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz no momento da ação ou da omissão, isento de pena. Se ele era parcialmente incapaz, reduz a pena
de 1 a 2 terços, beleza? Conseguiram anotar aí? É só isso que você precisa anotar no caderno. Não precisa anotar o texto do artigo 26 todo, não. Você só vai anotar assim, ó, agente, traço, inteiramente incapaz por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, traço, inteiramente incapaz, isenta de pena, beleza? Se é parcialmente incapaz, relativamente incapaz, não era inteiramente incapaz, ou seja, ele era relativamente capaz, reduz a pena de 1 a 2 terços. Beleza? É só isso que vocês precisam anotar no caderno. Beleza? Show de bola. Aí eu vou lá, ó. Esse critério dos doentes mentais é o critério que nós chamamos de biopsicológico. Pode anotar na frente aí. Critério biopsicológico. Eu vou olhar a questão da anomalia dele, mas também vou olhar também o critério como que estava ali no momento do fato. Agora já é o critério biológico, ó, os menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Galera, esse é o critério biológico. Interessa se o menor de 18 anos, na época do fato, ele estava em surto ou não? Interessa para nós? Para dizer se ele é imputável ou não? Não interessa. Por quê? Porque é o critério biológico. Basta ele ser menor de 18. Se ele é menor de 18, já não aplica para ele, beleza? Uma pena. Vai aplicar o quê? As chamadas medidas socioeducativas, dependendo da idade, as chamadas medidas de proteção, né? Menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Já lemos. Violenta emoção aí, ó, não exclui a imputabilidade penal. A emoção ou a paixão. Então, não adianta você falar que matou porque estava muito emocionado na hora, abalado e blá, blá, blá. Não adianta, beleza? Não vai excluir a pena, beleza? A embriaguez, esse aqui é um dos mais cobrados. Redobra a atenção para a embriaguez, deixa eu dar um zoom aqui. Redobra a atenção para a embriaguez, porque a embriaguez ela é interessantíssima a gente dominar. Porque, olha só, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou efeitos análogos, beleza? Ó, é isento de pena. O agente que... Então, a regra é que não exclui, então. Não exclui aí, ó, a pena. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogos. Beleza. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Aqui, galera, é uma embriaguez culposa, é uma espécie de embriaguez culposa, não. É uma espécie de embriaguez em que o agente ele não teve culpa. Foi por caso fortuito ou força maior. Alguém segurou ele, forçou ele a beber. Aí ele vai ser isento de pena, beleza? Agora, se ele, ao momento da ação ou da omissão, ele não era, digamos assim, ele era parcialmente incapaz, ele não estava fora de si totalmente, aí a pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços, beleza? Mesmo se for uma situação em que for de caso fortuito ou força maior, beleza? A mesma ideia lá que nós temos lá no 26 lá. Se for inteiramente incapaz, isento de pena. Se for parcialmente incapaz, aí vai ter redução de 1 a 2 terços, beleza? Conseguiram anotar aí, galera? Essa parte é muito importante para sua prova. Essa parte é muito importante para sua prova. É raro uma prova de polícia que não cai em imputabilidade. David, e no caso da pessoa toma um remédio, mas não sabe os efeitos da bebida, mas o remédio comete um crime, mas sem saber o que estava fazendo, não. Se foi aí por uma situação acidental, beleza? Acidental, você pode entender como caso fortuito, ele vai ser isento de pena, beleza? Show. Agora, se ele tomou sabendo que não podia, ele vai entrar na embriaguez culposa. Culposa. Aí ele vai responder, beleza? Se ele leu lá a bula e viu que não podia misturar e misturou, vai entrar na embriaguez culposa, ele vai ter pena sim, beleza? Podemos avançar? Vamos voltar ao tamanho normal aqui do slide. Questão número 2. Lá ele é jogador de futebol em uma partida disputada sobre forte chuva. Recebeu uma ação faltosa do jogador adversário, causando-lhe uma fratura na tíbia direita.
Revoltado com a conduta antidesportiva do adversário, lá ele consultou seu advogado a pretexto de noticiar o crime de lesão corporal grave contra o ofensor. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. O advogado de lá ele deverá dizer deverá dizer a ele que a conduta do ofensor está abarcada por uma excludente de culpabilidade. Letra B. O advogado de lá ele deverá dizer que o ofensor poderá ser processado criminalmente somente após representação ao Ministério Público. O advogado de lá ele deverá dizer que a conduta do ofensor estará abarcada por uma excludente de culpabilidade chamada exercício regular do direito. D. O advogado de lá ele deverá dizer que a conduta do ofensor estará abarcada por uma circunstância dirimente de culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Letra E. O advogado de lá ele deverá dizer que a conduta do ofensor estará abarcada por uma causa excludente de ilicitude, chamada consentimento do ofendido, exercício regular do direito. E aí, galera? Alguns mandaram letra C, outros estão mandando a letra E. E aí, o que o advogado de lá ele vai ter que dizer aí? Meninos, eu estou recebendo, meu celular está travando. Eu estou recebendo muitas mensagens de alunos que tirou mais de 75 pontos e tá mandando mensagem para mim aí, perguntando se vai classificar ou não. Fica tranquilo. Mais de 75 para cima, acredito que vai, tá? Para redação. Beleza? Mais de 75 pontos para cima, eu acredito que vai para redação. Menos de 75 eu não acredito muito, não. Agora, mais de 75, os meninos aí, fiquem tranquilos. As meninas aí eu tô achando que é 90 a mais, tá? As meninas é 90 a mais, beleza? As meninas, infelizmente, eu acho que é 90 a mais. Beleza? Deus, eu acho que o Pets conseguiu chegar em casa. Viram ele dentro do busão. É, dessa chuva, né? Tava quase chegando. Bora? Gabarito possível aí, galera. Galera, tem que lembrar que o exercício regular do direito ele não é excludente de culpabilidade. O exercício regular do direito ele é o excludente de ilicitude. Olha lá, ó. Vamos reduzir aqui, tá certo. Ó. O advogado de lá ele poderá dizer que a conduta do ofensor está abarcada por uma causa excludente de ilicitude, chamado consentimento do ofendido barra exercício regular do direito. Não há exclusão de ilicitude aqui no artigo 23, ó, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Galera, o exercício regular do direito é uma situação em que você está você está aí obedecendo as regras do jogo, você está participando de algo que a pessoa consentiu, um jogo de futebol, beleza? E por aí vai. Esse jogo de futebol é uma partida de contato, beleza? É diferente se você estivesse jogando uma peteca e o adversário te desse uma voadora. Não é jogo de contato. Ele não está respeitando as regras do jogo. O UFC é jogo de contato, beleza? Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos ler aqui, ó, o que significa essas excludentes de ilicitude, está na lei, que já faz parte do edital, e aí nós vamos no seguinte, o excesso, em qualquer um dos casos, seja no estado de necessidade, seja na legítima defesa, seja no estrito cumprimento do dever legal, seja no exercício regular do direito, o excesso, ele é punível, beleza? Show? Eu não entendi muito, não, o que Marcos Tarzan... Ah, lembrei, Marcos Tarzan. Lembrei, nessa hora aí, eu lembrei do que você está falando. Lembrei da aula, muito bom, muito bom. Já virou repertório para aula, né, para a gente lembrar na hora da prova. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvaguardar. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvaguardar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia por outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, na circunstância, não era razoável exigir-se. Galera, isso aqui é uma situação, um estado de necessidade, em que o barco está afundando, só tem uma prancha lá, um colete, você vai brigar pelo colete, velho. Aí paciência.
Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Beleza? Mas embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Vamos supor que, era exigível do cara atuar, ele não atuou e tal, mas consegue justificar alguma coisinha, vai ser reduzida a pena. Beleza? Legítima defesa, é o mais cobrado. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual, beleza? Ou iminente, a direito seu ou a outrem. Se ele está protegendo o direito seu, legítima defesa própria. Se ele está defendendo o direito de outrem, é legítima defesa de terceiros, beleza? Show? Galera, cuidado que um policial que atira aí no bandido, numa troca de tiro, para salvaguardar a vida do seu colega, ele não está atuando em estrito cumprimento do dever legal. Ele está atuando em legítima defesa de terceiro, beleza? Vamos lá para o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Beleza? Vocês viram a reportagem que saiu, que atacaram recentemente um presídio lá em Minas? Vamos supor que o agente policial estivesse envolvido numa troca de tiros lá, visando salvaguardar a vida de todos ali. Aí a dele, ele estaria em legítima defesa própria e de terceiros, beleza? Show? Se ele acabasse atingindo lá as pessoas que queriam arrebatar os internos. Beleza. Questão número 3. Olha os nomes que a banca... Professor, essa partida de futebol não precisa ser profissional ou não. Tem que só obedecer às regras normais. Beleza? Não precisa ser um jogo profissional, não. Beleza? Show. Vamos lá, questão 3. Alcebiades. Qual foi a resposta, David, da outra? Oi? Qual foi a resposta da outra? Do Jacinto aí, do Jacinto. Deus é mais. Letra E aqui, ó. A resposta está aqui em cima, ó. O advogado de lá ele poderá dizer... Aí, tá vendo? Top, letra top. Show, beleza? Show. Acertei aqui. Valeu, vai contando aí. Galera, olha aí, tá vendo como que a banca gosta de dar nomes para as coisas aí, ó? Alcebiades é servidor lotado na Delegacia de Polícia Civil de Valparaíso de Goiás. E sabendo que houve uma apreensão de celulares em uma operação policial e que tais objetos estão guardados no cofre da repartição pública, decide subtrair um deles, o de maior valor, para posteriormente vendê-lo. Ponto. Porém, acovardado para agir ilicitamente, decide fumar seguidamente vários cigarros de cannabis, sativa, maconha, para relaxar antes de praticar o peculado. Caso Alcebiades seja flagrado praticando o delito, é correto afirmar que a embriaguez de Alcebiades é tipo de caso fortuito de recreação não consentida pelo agente e é, portanto, isenta o praticante da pena. A embriaguez de Alcebiades é culposa e exclui a culpabilidade do agente. Somente a embriaguez por força maior poderia tornar Alcebiades inimputável, tal como se ele fosse coagido a usufruir do entorpecente. A embriaguez de Alcebiades, embora dolosa, pode excluir a sua culpabilidade, se restar comprovada a extrapolação dos efeitos não planejados do agente. Alcebiades não poderá alegar imputabilidade por fumo de entorpecente, pois a embriaguez voluntária e culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade. E aí, galera, questão da banca, tá? A maioria está dizendo que vai de letra E. Desculpa a leitura aí, minhas vistas estão cansadas. Eu tô cansado já também. E a letra tá pequena. Tô ficando quase cego já. O brilho da tela também aqui tá alto. Podemos? É. Aí o aluno vai falar, fala logo, professor, não sabe ler.
Para de show e fala logo que você não sabe ler, pô. Tanta coisa para chegar no resultado final aí, não sabe ler. E aí, galera? Tanta coisa para chegar no resultado final. Não, não tomei hoje não, hoje eu tô tranquilo. Gabarito possível, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Oh, tem uma questão aí, hein? Mais uma questão. Eu quero saber o seguinte, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Letra A, é justificável. Letra B, é semi-imputável. Letra C, atípico. D, isento de pena. E, indultável. E aí, galera? Qual é o gabarito da questão 4? São 20 questões só. A maioria está dizendo que vai de letra D. Muito bom, a maioria está dizendo que vai de letra D. Será que é o gabarito? Ou será que foi todo mundo para o espaço? Deixa eu ver, hein, galera? Tempinho bom para assistir uma Netflix, hein? Esquecer a vida de concurso. Assistir aqueles filmes gladiadores, aquelas lutas. Ô, filho, daqui a pouco eu vou fazer isso, velho. Deixa o concurso para lá, quero saber de nada mais, não. E aí, galera? Assistir Rubi, bota lá, tem Rubi, pô, na Netflix. Maria do Bairro. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. Ou tem outra questão. Vai anotando aí. Tem outra questão. A coação moral irresistível, também denominada de vício compulsiva, à luz do ordenamento jurídico penal, é classificado como causas de Lagoa, falou Lagoa Azul aí, legal. Diminuição de pena, extinção da punibilidade, exclusão da ilicitude, exclusão da culpabilidade, exclusão da tipicidade. Galera, coação moral irresistível. Exclui o quê, galera? Coação moral irresistível. A maioria está dizendo que vai de letra D também. Grande Fernando. Tá na luta aí, né, guerreiro? Tá certo. E aí, a maioria está dizendo que vai de letra D. Fez Iazes, Fernando. Toca no trânsito aí. Show de bola, show de bola. É isso aí, muito bom. E aí, galera? Exclui o que aí? A chamada coação moral irresistível. A maioria está dizendo que vai de letra D. Vamos ver o gabarito, se já tem gabarito aqui ou se tem outra questão. Tem gabarito, galera. Né? No caso aqui, a letra E, de Alcebiades, né? Letra 4, letra D, é isento de pena. 5, letra D, exclusão da culpabilidade. Galera, anota aí no caderno de vocês, se a coação é moral e irresistível, exclui a culpabilidade. Beleza? Se a coação é física e irresistível, aí nós vamos excluir a conduta, que está lá dentro da tipicidade. Beleza? Vai excluir a conduta que está dentro da tipicidade. Anota aí, então. Beleza? Show? Porque se a coação é física e irresistível, você não cometeu o crime, você foi usado como instrumento. Beleza? Seguraram na sua mão e fizeram você apertar o gatilho. Não foi você. Entendeu? Aí a coação física e irresistível exclui a tipicidade, está lá na tipicidade. Beleza? Show de bola? Você não cometeu fato nenhum. Coação física, conduta. Isso aí. Coação moral, culpabilidade. Boa, muito bom, Diego. Olha o homem aí, grande Miranda. E aí, Miranda? Vai subir para Minas também? Vamos sim, professor. Show de bola. Fico feliz. É isso aí. Os caras estão concurseiros mesmo, né? Tá doido. Questão número 6. Eu quero saber de vocês, a número 6, o seguinte. De acordo com o Código Penal, são causa de exclusão da ilicitude. É certo. O que não exclui a ilicitude aqui, galera? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, obediência à ordem hierárquica, exercício regular do direito. O que não exclui a culpabilidade? Questão da banca também, tá? O que não exclui a ilicitude, melhor dizendo? O que não exclui a ilicitude aqui? Isso aqui fica muito fácil, né? Depois que você pega, depois que você aprende, não tem como errar, não. Faz força para errar. Né?
essas causas de exclusão aqui, ou de culpabilidade ou de licitude, é certo que vai estar na prova, vai ter uma questão. Então, pelo menos com um pontinho a gente volta de lá. E aí, galera? Gabarito aí, podemos? Lá deu quantos inscritos? Deu mais de 100, né? 100 mil? Foi não, foi isso tudo não. Quem viu aí a quantidade de inscritos? 140 mil. A galera tá chorando por causa de 40 mil aqui do IAD, né? Vamos brigar com 140 mil agora. Aí desses 140 mil, vamos colocar que 100 mil vamos fazer só. Beleza? Ainda assim é muita gente, né? Mas, pô, eu sou bom de porrada, eu vou ficar lá no campo de batalha até o final, velho. Podemos? Gabarito possível aí. Gabarito possível. Gabarito possível dessa questão é a letra D, a obediência de ordem hierárquica. Beleza? Ó, se o fato é cometido, olha aqui, ó, é isento de pena quem, por erro plenamente justificável pela circunstância, impõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção, não. Cadê a parte do obediência à ordem hierárquica? Se o fato for cometido sob coação irresistível ou sob obediência de ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punido o autor da coação. Você vai dar uma lida no artigo 22, mas claro que você vai pegar do 19 até o 22, beleza? Show? Mas o gabarito da nossa questão aqui, ó, a 6 é D, gabarito 6D, beleza? Com base no artigo 22. Questão 6 ou era 7 ali? Ih, eu acho que eu pulei a questão 7, hein? Não tem questão 7, vamos direto para 8. Menos 1. Vamos para São Paulo. Eu vou para São Paulo, eu vou fazer. Eu vou fazer, mas vou bate e volta. Só vou fazer mesmo. Só para depois dizer se eu passei ou não. Assinale a alternativa correta em relação ao Código Penal. Letra A. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão. Não se computará o prazo do dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Disse o crime é tentado quando iniciada a execução do agente, o agente voluntariamente desiste de prosseguir ou impede que o resultado se produza. Não pode alegar estado de necessidade quem tem um dever legal de enfrentar o perigo. Qual é o gabarito aí, galera? Ué, vocês vão ficar só na letra D hoje? E D, vocês vão ficar só nisso hoje? Questão 8. Hoje é só a parte geral, tá? Depois nós vamos voltar falando dos crimes. Beleza? Tem alguém mais de 100 aí? Tem alguém mais de 100 online aí? No IAS? Tem alguém mais de 100 no IAS? Online aí? Só para me ter o prazer de conhecer alguém mais de 100. 96, quase, mas se anular vai para mais de 100, né? Cadê os mais de 100? Manda o joinha aí, pô. Tem ninguém mais de 100, não? Não, o Flávio já falou que foi 105. Flávio Lemos já falou que foi 105. Idade, Tarzan falou que idade ele tem, vai de 100. Quem respondeu, aqui respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vai responder no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. Beleza? Olha lá o que diz o artigo 24. Nós já lemos, mas vamos só pegar atenção nesses dois pontos aqui, o parágrafo 1º e 2º. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Ó, se você pegar essa parte aqui, ó, salvar de perigo atual, que não provocou, não é legítima defesa, é estado de necessidade. Eles tentam confundir o conceito de estado de necessidade com legítima defesa. Beleza? Salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia por outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício e circunstâncias não era razoável exigisse. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, beleza? Show? Tem que lembrar isso aí, principalmente esse parágrafo 2º, que você não está tão acostumado. Então, isso aqui pode ser questão de prova, como foi aí na prova passada. Galera, questão muito fácil, essa daqui. Eu quero saber o seguinte: assinale a alternativa que aponta aponte as corretas. De acordo com o Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato. Aqui tem que ser por partes, né? Tem que eliminar lá embaixo. Ó. Estado de necessidade entra aí. Se entrar, tem que riscar.
a outra que não tem. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E aí, galera? Vamos continuar na letra D, velho? Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês vão continuar na letra D, vocês não vão mudar, não. Difícil, hein? O pessoal já tá falando assim, eu tô falando, o pessoal já tá com o dedo assim, ó, em cima da letra D. Posso só? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. Já falamos disso aqui, não precisa repetir, mas é um tema forte de prova. Você vai lembrar do professor David na hora que você estiver fazendo a prova lá. Letra E. Ó, letra E. Número 10. Porque eu olhei a letra E aqui e eu olhei um E na frente. Quanto à teoria do crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro e suas distinções, assinale a questão e marque a alternativa correta. Sobre a parte geral do Código Penal, pode-se dizer que subsiste o instituto da tentativa em caso de desistência voluntária, respondendo ao agente, não somente pelos atos até então praticados. O arrependimento eficaz aplica somente aos crimes sem violência ou grave ameaça. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Letra D, pune-se a tentativa com a redução da metade, quando, por eficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Letra E, é isento de pena quem, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe situação que, se de fato existisse, tornaria a ação legítima. A isenção da pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Terá simulado para o TAF do IAS sempre. Simulado é vida, né? Simulado é teórico, simulado prático, sempre tem. Beleza? Simulado de TAF, simulado objetivo é vida, né? Para nós concurseiros. A maioria está dizendo que vai de letra C. Travou, né? Só Rebouças que respondeu. Estamos na metade das questões. São 20 questões. Nós já estamos na questão número 10. E aí? Travou meu chat aí? O que aconteceu? Ou vocês saíram da parada? Entraram em outro link de novo? Ah, tá normal aqui. A galera não tá sabendo responder mesmo, hein? Faz parte. Erasmo foi de letra C. Cópia oculta aí, né? Faltou o O, né? CCO. Emily foi de letra E. Joyce Carla foi de letra E. Alissa foi de letra B. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, nós temos que fazer um acordo do seguinte. A regra é que eu só posso punir os crimes dolosos. Eu só vou punir um crime culposo se ele tiver previsto em lei. Se tiver escrito lá, pune a forma culposa. Beleza? Então, ó, sobre os crimes aí, diz que o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido pelo fato previsto como um crime, senão quando pratica dolosamente. Beleza? Então, a regra é que você só pode ser punido por um fato doloso. Para punir um fato culposo, tem que estar previsto em lei, pune a modalidade culposa. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica de forma dolosa. Beleza? Vamos avançando? É basicamente isso que quer dizer o artigo. Tem que ter a previsão que é possível punir por culpa, beleza? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços,
conforme se aduz no artigo 16 do Código Penal. Tal conceito corresponde a única e exclusivamente a qual instituto? Ao Instituto da Desistência Voluntária, crime na forma tentada, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, crime impossível. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Emily disse que vai de letra C. Rebouças disse que vai de letra D. Maiara disse que vai de letra D. Joyce Carla disse que vai de letra D. Fernando disse que vai de letra C. Grande Fernando disse que vai de letra C. Erasmo disse que vai de letra D. Marcos Tarzan disse que vai de letra C. Wesley disse que vai de letra D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Opa, repetiu a questão? Repetiu a questão aqui, hein? Deixa eu ver. Não, não repetiu a questão, beleza? A conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, impede voluntariamente que os atos se produzam é denominada de tentativa perfeita, arrependimento posterior, tentativa imperfeita, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Qual é o gabarito dessa questão? A conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, impede voluntariamente que o ato se produza é denominado de tentativa perfeita, arrependimento posterior, tentativa imperfeita, desistência voluntária, arrependimento eficaz. A maioria está dizendo que vai de letra D, está dizendo que é desistência voluntária. E aí, galera? Outros estão dizendo que é a letra E. Quem respondeu, respondeu, hein? Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui. Da 11 é C, arrependimento posterior. Da 12 é E. Aqui, galera, a banca fez uma pegadinha com vocês. Esse ato se produza é o ato final. Se ele deu os tiros, qual é o ato? Se ele tinha intenção de matar? O ato era a morte. Se ele impediu voluntariamente que a morte ocorresse, ele não desistiu voluntariamente. Ele se arrependeu eficazmente. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Olha aqui, ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, isso é desistência voluntária, beleza? Ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos praticados. Então, olha só, não diz pena. Então, a questão 11 está errada. Por quê? Porque não diz pena, redução de pena. Só diz que vai responder pelos atos até então praticados. Se eu queria te matar e deu o disparo, e parei de dar os disparos, e só ficou a lesão corporal, eu vou ter que ir lá na pena da lesão corporal, beleza? Vou ver se é grave, gravíssimo, por aí vai, beleza? Vou ver qual é a pena e vou aplicar a pena dos atos até então praticados, porque eu desisti, não é tentativa também, beleza? Isso aí eu que desisti, a desistência voluntária. Vamos supor que eu dei os 5 tiros agora, com a intenção de te matar, mas eu me arrependi, assim, dos 5 tiros que eu dei, não quero te matar mais, arrumo um socorro para você. Você passa pela cirurgia e vive. Eu também não vou responder por tentativa. Aqui eu estou no instituto chamado arrependimento eficaz. Eu providenciei o socorro. Você sobreviveu. Então eu vou responder pelos atos até então praticados. Então anota assim no seu caderno. Desistência voluntária. Desiste de prosseguir na execução. Arrependimento eficaz. Mesmo que execute toda a execução, beleza? Mesmo que ele chegue ao final da execução, melhor, mesmo que ele chegue ao final da execução, ele impede o resultado, beleza? O próprio agente impede o resultado. Aí você vai anotar assim, ó, incompatível com a tentativa. É incompatível. A desistência voluntária, o arrependimento eficaz é incompatível com a tentativa. Beleza? Show. Repete, professor. Claro. Desistência voluntária. O próprio agente decide de prosseguir na execução.
Desistência, desistência. Ele tem meios de prosseguir. Nos dois, a vítima tem que sobreviver, hein? Nos dois. Beleza? No arrependimento eficaz, o agente esgota a ação, mas vou colocar arruma meios e salva a vítima. Beleza? Tá assim, do modo mais grosseiro que tem, mas é para botar no caderno só. Beleza? Nos dois casos, ó, em ambos os casos, responde pelos atos praticados. Beleza? Aí vai olhar qual ato que foi praticado. Ah, professor, se ele sobreviveu, só ficou a lesão corporal. Então vai ficar provavelmente uma lesão corporal aí. Olha o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, vocês têm que tomar cuidado. Ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, é o primeiro requisito. Não pode ter violência no arrependimento posterior. Reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia. Calma aí, galera. Cuidado na hora de abrir o áudio aí. Vocês me matam de... Calma aí. Me dá um susto aqui, ô Wesley. Tomei um susto agora, velho. Eu tava grifando aqui. Vamos lá. Restituído até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Beleza? Calma aí. Calma aí. Você quer ver quando eu tô de fone, velho? Quando eu tô de fone, meu Deus do céu. Vocês matam o professor do coração desse jeito. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se. Beleza? O que é a ineficácia absoluta do meio? É a arma utilizada. Beleza? Aqui, ó, ineficácia absoluta do meio é a arma utilizada. O que é a absoluta impropriedade do objeto? É o objeto protegido pelo direito penal. Não tem como você matar uma pessoa morta. Beleza? Então, não tem o objeto vida. Beleza? Show de bola. Eficácia absoluta do meio é você tentar matar alguém com a bolinha de papel. Em regra, não vai dar certo. Beleza? Próxima questão aí, questão 13. A questão 13 diz... A questão 13 é autoral. Um pai ou uma babá que vê uma criança brincando perto de uma panela quente. Ah, show de bola. Muito bom, Tarzan. Próxima fase agora, redação. Um pai ou uma babá que vê uma criança brincando perto de uma panela quente no fogão e não a afasta, resultando queimaduras, caso ocorra a morte da criança, poderá responder por crime doloso, na modalidade dolo direto, poderá responder por crime doloso, na modalidade dolo eventual, não responderá por crime algum, poderá responder por crime culposo, por negligência. E aí, galera? Tarzan já foi de que vai de letra D. E aí? Qual é o gabarito dessa questão? Fernando disse que vai de letra C, não deve responder por crime algum. Os demais estão dizendo que vai de letra D. Outro está dizendo que vai de letra E. Não tem E não, Wesley. É A, B, C ou D. Grande Wesley. Quase me matou do coração agora. Vocês estão querendo eliminar o professor mesmo. E aí? Marcou fora do gabarito. Marcou a prova. Marcou o gabarito. E aí, galera? Gabarito possível aqui. Opa, tem a próxima questão, questão 14. Eu quero saber o seguinte, na questão 14. Quando o agente assume o risco de produzir o resultado,
É correto afirmar que houve imperícia, negligência, culpa consciente, culpa inconsciente, dolo. E aí, galera? Quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado, ele agiu com o quê? Imperícia, negligência, culpa consciente, culpa inconsciente ou dolo? Questão 14. A maioria está dizendo que vai de letra E. Tira print lá depois, marca a gente, dá trabalho para fazer produção. Marca a gente lá no projeto. Isso é bom. É bom para a galera ver que a gente está na luta, está na batalha, está estudando. A maioria está dizendo que vai de letra E. Beleza? Vamos para a questão 15, né? Em relação aos crimes dolosos e culposos, é correto afirmar: a culpa estará caracterizada se o agente previu o resultado e assumiu o risco de produzi-lo? O dolo estará caracterizado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo? A culpa consciente estará caracterizada quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado do crime? O dolo estará caracterizado se o agente previu o resultado, mas não assumiu o risco de produzi-lo? E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? A maioria está indo de B. Quem gosta do direito penal gosta, né? Direito penal é vida. Direito penal é uma matéria que, pô... E eu gosto mais dessa parte geral do que dos crimes, mas cai pouco a parte geral. Uma questão ou outra, uma ou duas. Aí depois vem tudo sobre os crimes. A parte geral é interessante. Algumas partes da parte geral é interessante. Guidoni, tá indo de letra B. Vai subir para Minas também, né, grande Guidoni? Muito bom. Vocês estão querendo passar em tudo também, hein? Meu Deus. Professor, vai ter aquele aulão insano dentro do ônibus lá, quando a gente vem indo? Vai ter o quê? Aquele aulão top. Vai, dentro do ônibus, vai. É Tô montando nóis. material aqui. A gente dá uma revisada. Show. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. É isso aí. Palma quebrada aqui até lá. Vamos lá. Gabarito possível. A 13 é D. Poderá responder por crime culposo, negligência. 14, letra E, dolo. D, dolo estará caracterizado quando a gente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Disse que o crime é doloso quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzir, dolo eventual. Crime culposo. Diz que o crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Imprudência é uma ação descuidada. Negligência é uma omissão descuidada. Imperícia é inobservância de regra técnica. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. O cara ele tinha que observar a eventual regra técnica e não não observou. Olha a pergunta do Flávio Lemos, Flavão aí. Flavão, se caísse, não passava ninguém. Se caísse, não passava ninguém. Vamos embora? Tava todo mundo, não tinha concurseiro, não. Próxima questão. A questão diz assim, ó, em relação às espécies previstas no Código Penal, assinale a alternativa correta. Aqui é sobre a pena, né, na realidade. Considera-se regime fechado a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar? No regime semiaberto, o trabalho externo não é admitido. O trabalho do preso não será remunerado, sendo-lhe, contudo, garantidos os benefícios da Previdência Social. A pena de multa será, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias multas. E aí, galera? Se o Monjaro cair, também ninguém faz, não. Se o Monjaro cair, ninguém passa, mano. Tá todo mundo tomando Monjaro. O pessoal tá aplicando Monjaro e comendo lanche. Aplica Monjaro de manhã e come lanche à tarde. Aí fica difícil. X-tudo, aplica o Monjaro de manhã e aplica X-tudo, come X-tudo à noite, aí fica difícil. Tá dando trabalho pro Monjaro. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra D, a pena de multa.
será de no mínimo 10 e no máximo 360 dias. Vocês vão dar uma lida no artigo 49, beleza? Mesma coisa que está lá, ó. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo, fundo penitenciário, tem que salvar isso aqui, beleza? De quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias multas, beleza? Tem que tomar cuidado aí para a gente não errar. Depois vocês vão dar uma lida nesse material que vai estará lá na descrição do vídeo. Próxima questão, eu quero saber o seguinte. Aqui é uma questão chatinha, hein? E é da banca. Sobre as espécies de penas e seus regimes, de acordo com o que prevê o Código Penal Brasileiro e suas disposições, analise os itens e responda corretamente. Item 1. Se o regime considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máximo média. Se isso está certo, você tem que eliminar algumas. Se isso está errado, você mantém outras. Considera-se em regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar? É a 2. 3 agora. Considera-se em regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado? A 3. O condenado a pena de 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado? A 5. O condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 anos, não exceda 8, poderá, desde o início, cumprir em regime semiaberto. 6. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Qual é o gabarito aí, galera? A, B, C, D ou E? É questão chatinha aí. É uma questão chata. Rebouças foi de letra E. Estamos quase terminando. Vamos até a questão 20. Uma aula rápida, uma revisão de exatamente o texto de lei, para não ter dúvidas aí. Quem aproveitou aí para fazer essa. Quem vai aproveitar para fazer essa prova em Minas porque não tem matemática? Não tem RLM. Deus é bom, né? Deus é bom e justo. Uma hora a sorte tinha que sorrir para nós, eu acho, né? Português está pior que RLM ultimamente. Não deveria ter português. Não poderia ter RLM, pô. RLM. Pô, mas o português aqui pelo edital tá tranquilo, pô. Pelo edital aqui, ó, é até mal com L, mal com U. Aí é sacanagem, pô. Mestre, a revisão é a semana inteira? Claro, claro. Até dentro do ônibus. Eu vou fazer um simulado pra gente fazer dentro do ônibus. Corre o risco de eu errar mal com L, mal com E, é sacanagem, pô. Mal com L, mal com U, errar mal com L, mal com U, é sacanagem. Poxa, eu sou do RJ. Aí o simulado não vai poder fazer, não. Mas vai conseguir fazer as aulas até sexta-feira. Legal, uma pessoa do Rio de Janeiro aí acompanhando a gente. Muito bom, muito bom. Galera, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Eu acho que vai dar, porque a OCP é tranquila. Essa questão todas estão corretas. Aí no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, nós vamos conseguir ler exatamente o que está lá no artigo, beleza? Eu não vou ler, não, porque é a mesma coisa do que está lá na questão. Então, não faz muito sentido. Mas o gabarito aí, todas estão corretas. Já use a alternativa, a questão e o artigo vai ficar na descrição do material, para revisar sobre essa parte da pena, beleza? Próxima questão é a seguinte. Para mim, um sujeito simples, um cara de chinelo e bermuda. Cara, eu vou de boa também, hein, nessa viagem aí. Eu não vou botar a camisa aqui do projeto, uma bermuda e tal, e por aí vai. Não vou. Esse negócio de todo arrumado para fazer prova em outro estado, não. Beleza? É espécie de pena a interdição temporária de direito. É espécie de pena de interdição temporária de direitos. O que é interdição temporária de direitos aqui, galera? A proibição de saída temporária do regime semiaberto, a proibição de frequentar determinados lugares, a obrigação de se desculpar com a vítima do delito,
a prestação de serviço à comunidade, a suspensão do direito ao indulto. O que é uma pena de restritiva de direitos? Interdição temporária de direitos. O que é uma interdição temporária de direitos aqui, galera? É a questão da banca, isso daí, tá? Eu achei fácil. A maioria está dizendo que vai de letra B. Oh, calma aí, estou entendendo você errado aqui. Travei foi tudo aqui agora. Vamos lá? Gabarito possível, deixa eu ver. Gabarito possível é a letra B, beleza? Proibição de frequentar determinados lugares. Apenas restritivos de direitos são prestação pecuniária, perdas de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Calma aí, deixa eu só verificar aqui, é outra alternativa. Uai. Tem duas respostas aí, cara. Não tem duas respostas? Confere aí. Tá aparecendo que tem duas respostas. O que eu tô lendo errado aqui? B e D. Gabarito, questão anulada. Questão anulada. Beleza? Questão anulada. Vamos ver se a banca vai usar esses mesmos critérios que o professor David. Nem sei se ela manteve essa questão. Beleza? Aqui, ó, por conta da prestação de serviço à comunidade. Deixou a questão errada lá. E interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana, prestação. Beleza, foi isso aí. 19. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicáveis às condenações inferiores a 6 meses de privação de liberdade, superiores a 6 meses de privação de liberdade, superiores a 1 ano de privação de liberdade, superiores a 2 anos de privação de liberdade, superiores a 3 anos de privação de liberdade. E aí, galera? Ponto para geral essa última aí. E aí? A maioria está indo de letra A. Rebouças está indo de letra B. A maioria não, tá 1 a 1, né? Rebouças B, Guidoni A. E aí, galera? Chute na A, grande Emily, chutando na letra A. Vamos ver aí, Emily, se seu chute está correto. E aí, galera? A interface do Google Meet mudou tudo aqui, eu tô todo perdido agora. Letra A. A maioria está dizendo que vai de letra A. Depois tira print, marca a gente. A gente está fazendo um trabalho voluntário aí, social, que realmente e efetivamente muda vidas, beleza? Porque quando passa no concurso, realmente muda vidas. E é interessante aí ter o apoio de vocês, compartilhando, marcando a gente nas coisas, e por aí vai, beleza? Que aqui é feito de coração, tá? É sério mesmo. É de coração que eu faço isso aqui. Beleza? Claro que me ajuda estudando também, que eu acabo revisando a matéria. Mas é de coração, é para ver a aprovação de vocês. Beleza? Vamos lá? Eu entendi, Juliana. Eu entendi. Eu anulei aquela lá, mas depois eu vou dar uma olhada com calma. Mas vamos colocar ponto para todo mundo aí. Gabarito aqui, letra B, superiores a 6 meses apenas de privativa de liberdade. A prestação de serviço à comunidade e à entidade pública é aplicável aos condenados às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade, beleza?
A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Então, tem que lembrar, galera, ó, que ele não vai ser remunerado por isso, beleza? Última questão, para saber a pontuação, questão 20, mas só lembra que está faltando uma, né? Nós pulamos a 7, eu acho. Da 6 foi para 8, uma coisa assim. Então, são 19 questões que tem aí. Segundo o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas, independente da sua culpabilidade. No regime fechado, o trabalho externo é inadmissível. C. Considera-se regime aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E já repetiu essa questão, já? Já repetiu. Manda um joinha aí. Ah, tá. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumprir a pena em regime fechado? Letra E. A limitação do fim de semana consiste na atribuição de permanecer aos sábados e aos domingos, no período de entregar em casa de albergado. E aí, galera? Então, repetiu, vamos tentar fazer essa questão. A maioria está dizendo que vai de letra D. Vocês gostam de direito penal, né, velho? Direito penal vocês gostam. Aí, quando pegam um direitos humanos da vida, aí, se bem que direitos humanos vocês estão bem pra caramba também. O negócio é quando pega um processo penal, uma outra matéria, agora direito penal vocês gostam, vocês gabaritam praticamente a parada. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D, beleza? E aí aquelas penas que a gente leu lá nos artigos, beleza? Eu não vou ler novamente aqui, não. Galera, eu deixei 2 indicações de aulas aí, são um pouco longas, beleza? 2 recomendações de aula para assistir, beleza? Sobre penas, que é interessante. Uma é 1 hora e pouco, a outra é 1 hora e pouco também, é um pouco extensa. Eu vou encerrar, deixa eu só mudar um versículo aqui, ó. Vou encerrar com essa mensagem aqui para vocês, ó. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Beleza? Qual é a nota de vocês aí, galera? Qual é a nota de vocês aí? Qual é a nota de vocês aí? Dude, eu não estou conseguindo escrever, eu errei 2 questões. Ah, show de bola. Das 19, então você errou só 2. Muito bom. A maioria está 15 de 19, outros estão 15 de 19, outros estão 16 de 19, outros estão 16 de 19. Muito bom, 16 de 19. É isso aí, galera. Sabadão, eu vou ver só o horário, né? Mas se não me engano, acho que vai dar para ir domingo de manhã, de madrugada. Sábado, domingo de madrugada. Acho que vai dar para ir, né? Porque bate e volta, né? A gente não pode ficar lá muito tempo, não. A prova inicia meio-dia, beleza? Quem vai de ônibus. A gente vai ter que sair mais ou menos de madrugada, beleza? Mas, professor, vai me dar olheira. Então, você vai fazer Banest no próximo concurso. Galera, sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Sempre um prazer aprender com vocês. Recuar, galera, só se for para pegar impulso. Vamos para cima, tesouros. Para cima sempre. Um abraço.